Hoje, muitos fisioterapeutas vivem uma rotina intensa de atendimentos, muita dedicação clínica, atualizações constantes, mas ainda carregam a sensação de que poderiam alcançar resultados ainda mais consistentes, mais duradouros em determinados casos. Pacientes que apresentam melhora, mas retornam com a mesma queixa, situações clínicas em que a evolução não acontece como esperado, e isso frequentemente vai levar a uma pergunta muito importante: será que ainda falta uma ferramenta que me permita compreender melhor tudo aquilo que o corpo está expressando? Porque muitas vezes o sintoma apresentado ele não revela sozinho toda a complexidade do processo vivido por esse organismo. Essa percepção aparece em diferentes perfis clínicos, em situações em que o fisioterapeuta sente necessidade de ampliar esse raciocínio. A microfisioterapia oferece exatamente essa possibilidade, uma abordagem manual ampla, onde a investigação clínica permite compreender as respostas adaptativas registradas nesse organismo. Com isso, o profissional passa a conduzir o atendimento com muito mais clareza, mais precisão e muito mais segurança terapêutica. E essa transformação também vai impactar na valorização do profissional. Porque crescer profissionalmente muitas vezes não significa só aumentar a carga de trabalho, mas qualificar profundamente a sua forma de atender. Aqui no Instituto Brasileiro de Microfisioterapia, essa formação foi construída para conduzir esse processo de evolução clínica de forma estruturada. Então, se você deseja entender melhor esse caminho, entre em contato aqui conosco. Existe um momento na vida profissional em que o fisioterapeuta percebe que apenas repetir condutas já não responde mais a todas as perguntas que surgem diante do paciente. Pacientes que melhoram momentaneamente, mas retornam com os mesmos sintomas. Casos complexos que evoluem menos do que o esperado. Tudo isso gera uma inquietação legítima, a sensação de que talvez ainda falte uma ferramenta capaz de aprofundar essa leitura clínica. Porque quando o paciente não evolui como gostaríamos, isso não permanece apenas no plano técnico, isso também toca o profissional. Essa realidade está presente em diferentes perfis de atendimento. Crianças, adultos, idosos, situações em que nem sempre a abordagem convencional consegue explicar tudo aquilo que o corpo manifesta. A microfisioterapia surge como uma possibilidade de ampliar este olhar, uma abordagem manual que permite observar o paciente de forma mais integrada, buscando compreender respostas adaptativas do organismo diante das experiências vividas. Quando esse raciocínio clínico amadurece, o atendimento ganha refinamento, coerência e mais direção terapêutica. E isso, naturalmente, transforma também o posicionamento profissional, porque atender melhor, com mais precisão, também significa construir diferenciação e reconhecimento. No Instituto Brasileiro de Microfisioterapia, essa formação acontece com progressão sólida, base técnica consistente e desenvolvimento real do olhar clínico. Se esse tema faz sentido para você, converse conosco e conheça a melhor formação. É exatamente nesse ponto que muitos fisioterapeutas começam a se interessar pela microfisioterapia. A microfisioterapia é uma técnica manual francesa de toque sutil que propõe ampliar a leitura clínica, buscando identificar no corpo marcas deixadas por diferentes adaptações vividas pelo organismo. Quando esse olhar se desenvolve, o profissional passa a conduzir o atendimento com mais precisão, com mais segurança e uma compreensão muito mais ampla do paciente. E isso muda também a forma com que ele se posiciona profissionalmente. Porque muitas vezes não precisa atender mais para crescer, precisa atender melhor, com mais clareza clínica e mais resultados. Se você é fisioterapeuta, provavelmente já viveu isso em seu consultório. Pacientes que melhoram durante o atendimento, mas depois retornam com os mesmos sintomas. Casos em que você aplica aquilo que você mais conhece, conduz corretamente, mas percebe que a evolução nem sempre se sustenta como você gostaria.
E muitas vezes surge aquela sensação silenciosa, a que talvez ainda falte uma leitura mais profunda daquele paciente. Porque quando um caso não evolui como esperado, isso não é apenas uma questão da técnica, isso também mexe com quem está cuidando. Essa realidade aparece em diferentes perfis: crianças, adultos, idosos, situações clínicas em que muitas vezes a abordagem convencional já não responde tudo aquilo que o corpo está expressando. No Instituto Brasileiro de Microfisioterapia, essa formação acontece de maneira estruturada, progressiva e com uma construção real do raciocínio clínico. Se esse tema faz sentido para a sua trajetória profissional, converse conosco. Será um prazer apresentar esse caminho a você, fisioterapeuta.